A nossa realidade hoje é escrita em código. E a lei? Bom, a lei está correndo para tentar acompanhar. Essa é uma análise sobre o direito digital e como ele está tentando navegar as águas turbulentas e supervelozes da nossa nova era tecnológica. Ok, vamos começar com essa citação do Klaus Schwab, que é o ponto de partida perfeito. O que chama atenção aqui são essas palavras: velocidade, amplitude e profundidade. Porque, olha, não estamos falando de uma simples atualização, sabe? É uma reconfiguração completa da nossa sociedade. Para a gente entender o direito digital, primeiro a gente precisa entender o tamanho da mudança que está acontecendo. É aqui que entra a quarta revolução industrial. E essa linha do tempo aqui, ela deixa a diferença bem clara, né? As revoluções antigas foram mais lentas, lineares, tinham uma tecnologia principal, o vapor, a eletricidade. Levou décadas, às vezes séculos, de uma para outra. A nossa é exponencial. Não é uma tecnologia só, é um monte delas se fundindo. Inteligência artificial, nanotecnologia, computação quântica. E o ponto principal é esse. Elas estão evoluindo ao mesmo tempo e numa velocidade absurda. Beleza, mas quais são os tijolos, sabe? Os pilares que estão construindo esse mundo novo? Vamos dar uma olhada no código que está definindo a nossa realidade. O ponto de partida de tudo são os algoritmos. Dá para pensar neles como, sei lá, receitas de bolo digitais. Eles pegam um ingrediente, que é a entrada, seguem os passos e entregam o bolo, a saída. Parece simples, né? Só que o impacto disso é gigantesco. Eles não estão só sugerindo a próxima música para ouvir. Eles estão influenciando nossas escolhas, moldando opiniões e, olha que perigo, podem até criar discriminação. E isso é um baita desafio novo para a lei. Aí a gente sobe um degrau, a inteligência artificial, ou IA. Ela pega esses algoritmos e vai além. Em vez de só seguir uma receita, os sistemas de IA conseguem aprender com os dados, é o que a gente chama de machine learning, e aí eles começam a tomar decisões sozinhos, de forma autônoma. E aí surge a pergunta, né? Quando uma IA erra, de quem é a culpa? A responsabilidade é de quem? E o que é que alimenta essa inteligência toda? O Big Data. É tipo o combustível da economia digital. É um oceano de informações que tem três características principais, os famosos 3Vs. Um volume gigantesco, uma variedade enorme de tipos de dados e a velocidade com que tudo isso é processado. É por isso que proteger esses dados se tornou uma peça-chave para proteger as pessoas. E por último, mas não menos importante, o blockchain. Basicamente, ele é como um livro-caixa digital, só que ele é descentralizado e imutável. Nada que entra ali pode ser alterado. É a tecnologia por trás das criptomoedas, claro, mas o potencial dela vai muito além. Ela oferece um jeito novo de criar confiança e segurança nas transações digitais, muitas vezes sem precisar de um intermediário, como um banco, por exemplo. Ok, então a gente já entendeu a tecnologia. A pergunta agora é: como é que o direito está tentando criar as regras para esse jogo novo? Olha só uma das maiores mudanças, os contratos. Antigamente, a relação era muito mais pessoal, bilateral. Pensa em mandar fazer um terno sob medida. Tinha uma negociação, uma conversa. Hoje, a maioria das nossas interações digitais é unilateral. A gente só clica em aceito num contrato de adesão gigante sem negociar uma vírgula. Essa mudança toda no poder de negociação cria uma coisa que, no direito, a gente chama de vulnerabilidade do consumidor. E essa vulnerabilidade tem três lados. Ela é técnica, porque, vamos ser sinceros, muitas vezes não se entende o produto digital. Ela é econômica, porque o fornecedor é muito mais forte. E é jurídica, porque não se conhece bem os próprios direitos. É exatamente para tentar reequilibrar essa balança que surgiram leis como o Marco Civil da Internet. Isso tudo levanta uma questão central, né? Como é que um simples clique pode ter o mesmo valor legal de uma assinatura com caneta no papel? Como é que a lei garante que aquilo é autêntico num mundo feito de bits e bytes? Então, a resposta para isso está num sistema de confiança que é todo hierárquico, como é o caso da ICP Brasil. Funciona assim, ó. Lá no topo tem o comitê gestor que define as regras do jogo. Logo abaixo, a ACE Raiz, que é a autoridade máxima fiscalizando tudo. Aí vem as autoridades certificadoras, as ACE, que emitem os certificados digitais. E quem valida a identidade de quem está pedindo? As autoridades de registro, as ARES. E lá na ponta, o titular do certificado, o usuário final, tem uma assinatura digital que é considerada segura. É toda essa estrutura que dá validade jurídica para um simples clique. E olha, isso não é só teoria, não. O próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já reconheceu essa nova realidade. Essa citação do ministro é bem marcante. O judiciário entendeu que o mundo dos negócios saiu do papel e foi para o digital, de vez. E essa ideia de que o digital vale
ela não para só nas empresas e nas pessoas. A mesma lógica está transformando a relação do cidadão com o próprio Estado. É exatamente essa a proposta da Lei do Governo Digital no Brasil. A ideia é usar a tecnologia para desburocratizar, modernizar, simplificar os serviços públicos. Pensa só, menos fila, acesso a tudo numa plataforma só, mais transparência sobre o que o governo está fazendo. Só que essa digitalização toda do governo acaba criando uma tensão, um cabo de guerra. De um lado, a gente tem a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que defende o direito de todo mundo saber das coisas. A regra aqui é a transparência. Do outro lado, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que protege o direito individual à privacidade. Aqui a regra é o consentimento. E aí, como é que se equilibra o público e o pessoal? Esse é o grande desafio. E é esse cabo de guerra que nos traz ao dilema final. O ponto em que esses dois direitos tão importantes batem de frente da forma mais dramática. É a batalha entre a privacidade e a informação. A pergunta que fica é: no mundo digital, onde tudo fica registrado e pode ser encontrado numa busca, dá mesmo para apagar o passado? E é aí que entra a discussão polêmica sobre o tal direito ao esquecimento. O que é esse direito ao esquecimento? É a ideia de que se pode pedir para remover uma informação do passado, mesmo que a informação seja verdadeira, se a divulgação contínua daquilo causa dor, constrangimento e não tem mais um interesse público relevante. Veja bem, não é sobre apagar mentiras, é sobre apagar verdades que se tornaram dolorosas com o tempo. E aqui no Brasil, essa discussão que parecia tão teórica virou uma coisa muito, muito real com o caso da Ida Cury. Foi um crime brutal que aconteceu lá em 1958, mas que foi relembrado num programa de TV de grande audiência em 2004. Isso causou um sofrimento enorme para a família da vítima, que decidiu levar o caso até o Supremo Tribunal Federal. O STF foi então forçado a dar um veredito final sobre o assunto. E a decisão do Supremo foi direta e sem rodeios. O STF decidiu que a ideia de um direito ao esquecimento não é compatível com a nossa Constituição. O argumento foi de que o direito à informação e a liberdade de expressão devem prevalecer. A mensagem foi bem clara. No Brasil, fatos que são verdadeiros e foram obtidos de forma lícita não podem ser apagados à força da memória pública. E isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para a gente pensar. Se o nosso passado digital é permanente, se ele não pode ser esquecido, quem é que realmente controla a nossa história? Quem tem o poder de moldar as narrativas sobre as nossas vidas e sobre a nossa sociedade? É uma questão que com certeza fica no ar muito tempo depois que a gente terminar por aqui.